Fala aí galera, tudo bem? Hoje aí vim trazer mais um vídeo de conteúdo educacional aqui para vocês, tá? É igual aquele que eu fiz sobre gatilho de entrada. E hoje eu vou falar um pouco sobre Fibonacci com vocês, tá bom? Abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e a maioria aí das respostas foram aí sobre Fibonacci, né? Retrações, alvos aí de projeções de espelhamentos. Então hoje aí eu vou entrar em detalhes com vocês sobre como eu gosto de utilizar aí Fibonacci todos os dias nas minhas operações, tá bom? Bom, pessoal, antes da gente começar aí, eu queria dar um aviso aí da mentoria, tá? Hoje é sábado e a mentoria vai começar segunda-feira, dia 2 de maio, tá? Então, se você tem interesse aí em participar da minha mentoria, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Tem algumas vagas ainda e é só você acessar o link para fazer o pagamento que você já é confirmado na lista, beleza? Então, sem mais enrolações, pessoal, vão aí direto para o conteúdo, que eu acho que aí vai ajudar bastante gente, beleza? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero falar sobre Fibonacci com vocês é sobre as retrações, tá? Então vamos aí aqui para o Point to Fix rapidinho. Depois eu mostro no gráfico para vocês também. Vamos lá. Retrações de Fibonacci, né? Como que eu gosto de trabalhar com retrações de Fibo? Vamos supor que o mercado está em um movimento ascendente, né? Em uma tendência de alta clara, fazendo topos e fundos maiores, né? Quando que a gente vai começar a traçar a nossa retração de Fibo? Percebam que aqui a gente pode traçar uma LTA, né, ligando esses dois fundos maiores. Quando o mercado perde essa LTA, é o primeiro sinal que a gente pode começar a traçar a nossa retração de Fibo, pegando esse fundo com o topo dessa pernada de alta, né? Então a gente pode considerar isso aqui tudo como uma pernada de alta inteira, tá? E aí sim a gente vê os níveis de Fibo, né? 38,2%, 50% e o 61,8%, tá bom? Então, a gente pode traçar a nossa retração no início da correção de movimento, né? E pode se identificar através da perca aí de uma linha de tendência, por exemplo, tá? Outro sinal que eu também gosto de utilizar para começar a traçar a retração de Fibo é quando o mercado ele faz aqui um candle de exaustão, né, sinalizando aí uma possível exaustão do movimento e uma possível correção de todo esse movimento de alta. Então é outro sinal aí bacana que a gente pode ficar ligado aí para traçar a retração de Fibo, tá? Vamos lá, pessoal. Quais são os níveis que eu utilizo aí? Como eu falei para vocês, 38,2%, né, 50% e, por último, 61,8%, né? Existem outros níveis de retração, né, que é o 23,6% e o 76,4%, porém eu não utilizo, tá? Eu gosto de utilizar esses três aqui mesmo, que são os principais níveis de retrações aí que a galera institucional gosta de usar, tá bom? Vamos lá, pessoal, para que serve esses níveis de retração de Fibo aqui? Eles servem para medir a força de um movimento, tá? Então, se ele corrige até o 38,2%, volta e rompe o fundo ou um topo anterior, né? Nesse caso aqui, se ele corrige até o 38,2, volta e rompe o topo anterior, o que isso mostra para a gente? Ele mostra para a gente que o movimento está forte, né? Por quê? Porque a retração foi curta, porque a retração foi fraca, né? Diferentemente de se ele retrai aqui no 50%, por exemplo, volta e rompe o topo. O que isso já mostra para a gente? Nesse caso, ele já vai mostrar para a gente que a tendência não está tão forte em relação a uma retração de 38,2, né? Porém, ainda mostra convicção na tendência, né? Então, um pivô, por exemplo, de 50% de retração também é uma boa oportunidade, tá bom? Agora, se ele corrige até o 61,8, volta e rompe o topo, aí já mostra uma certa fraqueza na tendência, no movimento, tá bom? Porque a retração ela foi muito forte, né? Retraiu bastante do movimento. Então, quando ele faz esse pivô de alta, por exemplo, que ele retrai no 61,8, a gente tem que ficar ligado nesse cenário, por quê? Porque ele pode ter uma certa dificuldade para buscar o alvo desse pivô, tá? Então, nesse caso, fique atento também ao alvo do espelhamento, tá? Desse espelhamento aqui em V, porque pode ser um alvo mais interessante que o do pivô. Pode ser que ele só busque o alvo desse espelhamento e que ele não pegue o alvo do pivô maior, tá? Então fique atento aí em retrações de 61,8, porque isso vai mostrar para a gente uma certa fraqueza
na tendência, tá bom? Vamos lá, pessoal. Novamente aqui, outro ponto aí que a gente tem que ficar muito ligado é o seguinte. Se o mercado dá um movimento de alta, por exemplo, retrai e começa um movimento de alta de novo, o que a gente tem que ficar ligado agora? A gente tem que ficar ligado agora em retração de Fibo desse movimento de baixa aqui, né? Analisar se o mercado vai falhar topo no 38.2, no 50 ou no 61.8. Né? Então, o que eu vejo que muita gente esquece é de traçar Fibo também dessa pernada de correção. Tá? Essa aqui foi a pernada de impulsão, essa aqui foi a de correção. Então, a gente também tem que ficar ligado nas retrações da pernada de correção. Tá bom? Dá uma olhada sempre no 38 e principalmente no 50 e no 61. Tá? O 38 é mais difícil falhar topo, né, nessas pernadas de correção. Agora o 50 e o 61, principalmente, é um ponto que a gente tem que ficar muito ligado, tá bom? Porque o mercado ele pode simplesmente falhar topo aqui e fazer uma reversão de tendência, tá? E é muito comum o mercado fazer isso, então fiquem ligados aí, tá? Muita gente acaba pegando compra aqui nessa região, né, no começo do que seria uma onda 3, né, porém não observa as retrações de Fibo, essa pernada de correção, e acaba tomando stop, né, porque o mercado ele reverte, falha topo em níveis de retração nessa pernada e reverte o movimento. Tá? Então fiquem muito ligados aí, pessoal, nas retrações também da pernada de correção, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos mostrar agora exemplo aqui no gráfico, né, de uma pernada de correção aqui de retração de Fibo. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo bacana aqui. Olha só esse dia, pessoal, dia 26 de abril, aconteceu recentemente. O que o mercado faz nesse dia? O mercado abre, né, com um gap de baixa, né, já mostra pra gente intenção vendedora. E a partir desse ponto, pessoal, ele começa a corrigir, né, ele faz uma certa retração de Fibo. O que a gente pode traçar aqui nesse caso? Nesse caso, a gente tem dois topos para a gente traçar. O topo do intraday e o topo do Fibogap, que é o topo do candle do fechamento do dia anterior. Então, olha só, dois cenários diferentes para a gente traçar a retração. Tá? Se a gente puxa primeiro aqui do intraday, ele falha topo no 61.8. Se a gente puxa do Fibogap, ele para aqui no 38.2. Qual que eu prefiro trabalhar? Eu prefiro trabalhar com o do Fibogap. Por quê? Porque vai me gerar um alvo mais longo do que o alvo do pivô do intraday. Tá? Então percebam que esse caso aqui foi um pivô forte, porque ele retraiu no 38.2 em relação ao Fibogap. Se fosse considerar do intraday, seria fraco, né? Porque ele chegou a retrair no 61.8. Tá bom? Então fiquem ligados aí, é nesses casos também que o mercado retrai, tanto no Fibo do intraday quanto no Fibo do Fibogap, tá? Eu prefiro usar o do Fibogap, porque vai me gerar um alvo mais longo, tá bom? Então já aproveitando aqui esse tema, vamos falar agora aí sobre as projeções, tá? O que a gente tem aí de projeções, pessoal? Primeiramente, vou passar para o point fix aqui novamente. Vamos lá. Primeiro a gente vai ter a projeção aí de um pivô, que nada mais é do que essa formação aqui, né? Onda 1, onda de impulsão, onda 2, onda de correção, onda 3, onda de impulsão, rompe o topo anterior e ativa o pivô de alta, né? E também a gente vai ter o alvo de espelhamento. O mercado faz uma pernada de baixa, por exemplo, depois ele faz uma pernada de alta aqui, rompe o topo anterior de forma reta, sem fazer nenhum zigue-zague ascendente no meio do caminho, e ativa para a gente aí o espelhamento, né? Então, a gente tem dois cenários. Qual é melhor, na minha opinião? Eu gosto mais do alvo do pivô, tá? Porque ele deixa aqui para a gente um fundo maior, então mostra aí para a gente uma correção saudável no meio do movimento, né? O espelhamento, o que é muito comum de acontecer? Depois que ele ativa o espelhamento em V, ele vem trocar polaridade com a cabeça aqui do espelhamento, depois volta e ativa o pivô maior.
Então, eu prefiro trabalhar com o pivô. Trabalho aí também muito com alvo de espelhamento, tá? Mas eu gosto mais aí do pivô, porque ele já faz uma correção, né, uma retração importante em nível de fibo antes de ativar, tá bom? Bom, pessoal, outro ponto importante que a gente tem que ficar ligado é o seguinte: todo pivô ele tem um espelhamento dentro, né? Por quê? Isso aqui também é um espelhamento, né? Então todo pivô ele vai ter um espelhamento menor, tá? Então se você é um cara mais conservador, né, que está começando aí no mercado, quer pegar menos pontos para ganhar confiança e tempo de tela, você pode usar esse alvinho aqui do espelhamento, tá? Ao invés do alvo aqui do pivô, que vai dar um alvo bem mais longo. Você pode usar esse alvo do espelhamento para bater uma parcial, por exemplo, ou até para finalizar o trade, tá? Então fica a dica aí, tá? Todo pivô ele vai ter um espelhamento menor e você pode usar esse alvo. Eu prefiro trabalhar com o alvo do pivô, porque vai me gerar um alvo mais longo, tá? Mas se você ainda não tem tanta confiança e está pegando prática no operacional, você pode usar o alvo do espelhamento para ir ganhando tempo de tela, tá bom? Existe um cenário específico, pessoal, que eu prefiro trabalhar com o alvo do espelhamento, que é esse cenário aqui. O mercado faz uma pernada de alta, por exemplo, faz uma retração que chega a perder o 61.8, depois volta e rompe o topo do pivô, a cabeça do pivô. Esse caso aqui em específico, pessoal, eu não gosto de trabalhar com o alvo do pivô. Por quê? Porque como a retração foi muito forte, chegou até ultrapassar o 61.8, isso me mostra muita fraqueza no movimento. Tá? Então, muitas vezes, o que o mercado faz? Ele vai e respeita o alvo do espelhamento, para lá, e não chega a pegar o alvo do pivô. Tá? Então, quando o mercado corrige mais que do 61.8 de uma retração, eu não trabalho com o alvo do pivô de alta, trabalho com o alvo sim do espelhamento, tá bom? Nesse caso em específico, eu vou utilizar o alvo do espelhamento e deixo de lado o alvo do pivô. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, exemplo aqui de uma projeção, né? Nesse mesmo dia aqui, olha só. Pivô de baixa, pega o topo, né? Esse último topo aqui que foi o candle de fechamento do dia anterior, o fundo, né? Que seria a cabeça do pivô, e a partir do rompimento, o que seria um rompimento? Um candle de convicção, fechando abaixo do último fundo ou topo anterior. Percebam que esse candle, ele fecha abaixo dessa mínima aqui. Ele fecha com muita força, né? Ele tem pouco pavio aqui no seu fechamento. É um belo candle de ignição. Então esse candle aqui é um candle que confirma para mim um pivô de baixa, tá? Então, a partir do fechamento abaixo dessa mínima, a gente pode projetar FIBO. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo de FIBO, tá? O que eu gosto de fazer nessas projeções? Geralmente, ou eu finalizo meu trade no primeiro alvo do pivô, olha só, que como eu mostrei seria aqui, ó. Ou eu bato uma parcial aqui nessa região e finalizo meu trade no segundo alvo do espelhamento. Do espelhamento não, do pivô, tá? Vai depender de como o mercado chega nessas regiões, se ele chega esticado, se ele chega fazendo uma retração anterior. Então, vai depender, tá bom? Mas geralmente eu gosto de bater uma parcial no primeiro alvo e finalizar o trade no segundo alvo do pivô. Isso me gera um risco-retorno muito bom, tá bom? Vamos lá, exemplo aqui agora de um espelhamento. Olha esse espelhamento aqui que foi ativado. Pegando a mínima do dia 25, a máxima do dia 25. O mercado perde essa região de forma reta. Então, se a gente pega essa máxima com essa mínima e projeta, olha só, o mercado pega o alvo aqui no final do pregão. Né? Então, é muito importante a gente ficar ligado também nesses cenários um pouco mais macro, né? Fora do intraday. Por quê? Às vezes, no macro, ele ativa alvos também para a gente aí mais longos, né? Então, é um cenário bacana aí para você alongar uma operação, por exemplo. Tá bom? Vamos lá.
Olha esse pivô de alta aqui do dia 28. O mercado ele vinha, deu um movimento descendente, falha fundo aqui nessa região em um nível de retração de 61.8 macro. Olha só, o mercado simplesmente falha fundo nessa região de 61, entra a força compradora e reverte toda a tendência com esse pivô de alta aqui, tá? Esse pivô de alta, se a gente traça os alvos dele, olha só. Primeiro alvo seria aqui, segundo alvo seria aqui, terceiro alvo seria aqui. Nesse dia específico, como o mercado tinha feito toda essa pernada de baixa aqui, nesse belo movimento de baixa, o que daria para a gente traçar como alvo também? Retração dessa pernada de baixa. Então, pega a mínima do dia que até então, a máxima do dia e fica atento com o 38 e principalmente o 50 e o 61.8, tá bom? Percebam que aqui, nesse caso, ele não teve muita dificuldade para romper esses níveis, né? Ele rompeu com muita força o 38, depois aqui na região de 50 até deu uma travadinha, no 61 também, mas depois ele rompe e volta a testar a máxima do dia, né? Outro ponto muito importante é o seguinte: se o mercado ultrapassa o 61.8, o que ele tende a fazer? Ele tende a corrigir 100% do movimento. Então, se o mercado começa a trabalhar acima da retração de 61.8, de uma pernada de alta ou de baixa, ele tende a vir corrigir os 100% de todo esse movimento. Tá? Então, fique atento também a esse cenário. Vamos lá, outro exemplo. No dia de ontem, o que o mercado fez no dia de ontem? Olha só que interessante. Segundo o candle do dia já ativa para a gente o espelhamento, que gerou alvos para a gente. Depois, ele ativa esse outro espelhamento maior. E olha só onde daria alvo. Pegando a mínima do dia com esse primeiro topo, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Depois, trabalhando agora com o cenário mais macro, pegando essa mínima com esse último topo, primeiro alvo seria aqui. O mercado crava a região desse primeiro alvo. Pelo cenário macro, a gente também tinha uma retração de Fibo. Olha só, colocando no time frame maior, pegando esse fundo com esse topo aqui, percebam que a gente tem uma região de confluência aqui. Retração de 50% macro com primeiro alvo do espelhamento aqui. Tá? Então, essa região como um todo é uma região de defesa vendedora. Tá? Então, fiquem atentos aí em confluências de cenário micro com macro. Tá bom? Isso é muito importante, eu utilizo bastante aí no meu dia a dia. Beleza? Voltando para os 5 minutos. O que o mercado faz aqui? Olha quantos alvos aí de espelhamento ele ativou. Primeiro, esse topo duplo. Depois, esse pivô de baixa. E até 2 espelhamentos aqui bem mais macros. Pegando a mínima do dia até então com a máxima, perdeu reto. E pegando o fundo do dia anterior com a máxima do dia, gerou 2 alvos de espelhamento para a gente muito interessante. Pegando os alvos micros aqui primeiro, né? Desse topo duplo, cravou o alvo aqui, né? O último alvo. Pegando o alvo do pivô de baixa, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Pegando agora a retração dessa pernada de alta toda que ele fez, olha só. Mercado chega a sentir uma certa defesa aqui no 50%, porém não entra pressão compradora suficiente para voltar ao movimento de alta, né? E perde o 61.8. Quando ele perde 61.8, o que ele sugere para a gente? Vem buscar o 100%. Ele chega no 100%, sente aqui uma certa pressão, depois ele rompe, troca a polaridade com o fundo anterior e inicia esse belo movimento direcional de baixa, né? Outro ponto importante. Lembra que eu falei para vocês ficarem atentos com o Fibo da pernada de correção? Olha só. Se a gente pega a Fibo aqui
dessa mínima com a máxima, percebam que o mercado falha topo exatamente na retração de 50% e perde o fundo com esse belo candle de ignição. Então, também gerou alvo para a gente. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Tá bom? Que confluiu aqui com a abertura do dia. Então, percebam, pessoal, que sempre vai ter uma infinidade de alvos aí para a gente trabalhar. A gente nunca vai saber qual o alvo que ele vai parar. Mas a gente tem que sempre ficar muito ligado nos alvos para a gente ver qual vai ser respeitado. Né? Porque, como eu falei, não vai dar para a gente saber qual vai respeitar. Mas, a gente traçando e sabendo de todos esses alvos, a gente pode ver aí possíveis cenários que ele pode parar, tá bom? Vamos lá, agora o alvo do espelhamento macro. Pega a máxima do dia com o fundo aqui da abertura. O primeiro alvo seria aqui. E o segundo alvo estaria mais para baixo. Agora, pegando a máxima do dia com o fundo do dia anterior, olha só, o mercado simplesmente crava o primeiro alvo desse espelhamento macro. Então, sempre tentem alinhar o micro com o macro. Né? Perceba que o mercado simplesmente crava essa região de fundo, né? Essa região do primeiro alvo. Beleza, pessoal? E olha o candle que ativa o espelhamento. Um belo candle de ignição vendedor, né? Um candle aqui muito forte. Perceba a diferença da ativação do espelhamento desse, agora, passando para o dólar aqui, para esse cenário aqui. Que é um cenário que eu estava bem atento também no dia de ontem. O mercado faz a retração de baixa, corrige, só que depois, na perca dessa mínima aqui, olha os candles que fecham abaixo dessa mínima. São candles de convicção vendedor? Não são. São candles que mostram fraqueza aqui no movimento. Olha a quantidade de pavio desses dois candles. E depois o mercado volta e reverte tudo. Faz esse pivô de alta aqui. Então, sempre atento aí no candle que vai fechar abaixo ou acima da mínima ou de um topo da cabeça de um pivô, tá bom? Sempre atento aí na força do candle que vai fechar, né? Sempre olha aí nos 5 minutos, depois você vê se confirmou no 15 e nos tempos gráficos maiores aí, tá? Quanto mais confirmação a gente tem de tempos gráficos, mais assertivo vai ser aí a sua entrada, tá bom? Bom, pessoal, essa aí é a aula que eu queria passar hoje para vocês aí de Fibonacci. Acredito que tenha ficado aí bem completa, tá bom? Se você gostou aí, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos aí como esse, tá? Lembrando aí que tem vagas ainda para minha mentoria que vai acontecer no dia 2 de maio, tá? Segunda-feira. Então, só clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição, tá bom? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado aí vocês, pessoal. Tamo junto, forte abraço e ótimo fim de semana aí para todos. Valeu!